É interessante que às vezes a gente fala assim: aplauda o Senhor por isso, aplauda o Senhor por aquilo. Eu falei assim: aplauda o Senhor. Mas por quê? Por tudo e por nada. Ele merece a nossa adoração, Ele merece o nosso louvor sempre. A pastora Dani estava ministrando aqui e eu lembrei de uma canção muito antiga, não vou cantar, não fica tranquila, tá? E eu me lembrei de uma situação que eu passei há um tempo atrás, que tem tudo a ver com o que eu vou ministrar aqui nessa noite. Quando eu ainda trabalhava com ônibus, era motorista de ônibus, e eu estava indo para Resende, de madrugada, e naquela reta ali de Resende, ali o Espírito Santo começou a falar comigo. Comecei a conversar com o Espírito Santo e ouvindo essa canção, e ali o Espírito Santo começou a confirmar, começou não, né? Ele veio confirmando o chamado que ele tinha para a minha vida. E a música, ela é, eu não lembro o nome da música, mas ele é assim: as promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Sem desafinar agora. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor que está por vir. Quantos acreditam nisso? Você acredita que você vai viver o melhor de Deus? Aleluia, aleluia. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou comigo assim: o melhor de Deus já veio. Sim, Jesus já veio. Mas a pergunta que eu faço é: você já experimentou Jesus no máximo? Sim ou não? Porque Ele está todo o tempo na nossa... Não que Ele esteja à nossa disposição, mas sempre que nós o buscamos, nós o encontramos. A palavra de Deus mesmo nos diz isso: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. E é interessante porque às vezes a gente vive uma vida muito limitada, sendo que nós temos tudo isso à nossa disposição, não é verdade? Então, tudo que você fizer para o Senhor, faça com todo o teu coração. Seja no dízimo, seja no aplauso, hein? Seja cantando, seja fazendo o que for, seja varrendo. Faça com todo o teu coração. Amém? Eu disse que isso tem tudo a ver com a mensagem que nós vamos ministrar nessa noite, porque o tema dessa mensagem é rompendo barreiras, vencendo limites. Quantos aqui tem barreiras para ser vencidas? Quem não tem, né? Quem não tem? E são muitas, sim ou não? Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Eu vou ler esse texto, mas depois eu quero voltar um pouco atrás na história para a gente entender melhor o contexto. Mas o texto ele diz assim, a partir do versículo 1, diz assim... Eu estou lendo na NVT, versão NVT. Então o Senhor enviou o profeta Natã a Davi. Ele foi até o rei e lhe disse: havia 2 homens em certa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico era dono de muitas ovelhas, muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia do seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia, um visitante chegou na casa do rico. Em vez de matar um dos seus animais, seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, matou-a
e a preparou para ser seu visitante. Davi ficou furioso com este homem rico e injusto. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez uma coisa dessa merece morrer. Deve restituir quatro ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor, e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. De agora em diante a espada não se afastará da sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e darei a outros homens, e ele se deitará com elas e à vista de todos. O que você fez no secreto, eu farei acontecer abertamente diante de todo Israel. Versículo 13. Então Davi confessou a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: sim, mas o Senhor o perdoou, e você não morrerá por causa do seu pecado. Te convido a fechar os seus olhos neste momento. Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus amado, nesta noite, Pai. E Pai, neste momento, diante da tua igreja, ó Pai, eu te peço que o Senhor me dê sabedoria, Pai, para transmitir a mensagem que o Senhor tem para a sua igreja nessa noite, Deus. Pai, que cada pessoa que entrou aqui na sua casa nesta noite, Pai, possa estar com as mentes e o coração aberto para receber da tua palavra, ó Pai. E que não haja interferência nenhuma, Pai. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós repreendemos todo o mal, todo o espírito contrário que tem se levantado contra essa igreja. Nós damos uma ordem no nome de Jesus que bata em retirada. E que a igreja do Senhor nessa noite seja mais uma vez abençoada por Ti. É o que nós te oramos e já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Rompendo barreiras, vencendo limites. Eu comecei a ler um pouco mais sobre Davi, sobre a história de Davi, e o Espírito Santo ele me chamou a atenção para algo que muitas vezes nós deixamos passar batido, que é o processo do chamado, o processo de uma promessa. E eu até anotei aqui: nem todo propósito passa por um processo, mas todo processo te leva a um propósito. E é interessante que todos nós já tivemos alguma experiência com relação a processo de crescimento no reino de Deus, sim ou não? Porque, como assim, pastor? Caminhar no reino de Deus é fácil, sim ou não? Não é fácil.
Mas é possível? É possível. Mas isso só se torna possível se caminharmos com o Senhor. Sozinhos nós não vamos conseguir. E é interessante que quando nós começamos a analisar a vida de Davi, Davi tinha mais ou menos 14, 15 anos de idade quando ele foi ungido rei. O profeta chega na casa de seu pai e procura dentre os irmãos aquele que seria ungido rei. Nós já conhecemos essa história. Davi era aquele que estava lá apacentando as ovelhas do pai. E o profeta olha para o seu pai e fala assim: você tem mais um filho? Ele diz: sim, eu tenho mais um, está apacentando as ovelhas. Então chama ele. E quando ele chega, o Espírito Santo fala com o profeta: é esse, unge-se. E o profeta então ungiu Davi, ungiu o rei. Davi foi ungido, mas ele ainda não assumiu o reinado. E aí começa algo muito interessante. Davi, ele continua a sua caminhada com Cristo, com Deus. E ele começa a crescer e Deus começa a levar a ter experiências. E é interessante que você começa a analisar a vida de Davi. Você vê que Davi teve que lutar com o leão. Davi teve que lutar com o urso. E aí já criou uma base para que ele pudesse lutar com um gigante. Porque se você para pensar, e eu quero que você imagine aquela cena de um exército reunido para guerrear. Do outro lado do vale, um exército também poderosíssimo. E no meio daquele exército poderosíssimo, um gigante. E todos os dias aquele gigante saía e gritava, pedindo um guerreiro para lutar contra ele. E eu começo a imaginar aquela cena, no exército de Saul, grandes guerreiros, homens experimentados pela batalha, mas agora com medo. E de repente aparece o quejeiro. Por que quejeiro? Porque Davi estava lá apacentando as ovelhas e de repente o pai falou assim: vem cá, você vai lá no exército, vai levar um queijo lá para os seus irmãos. E aí então aparece aquele menino, pequenininho, inexperiente, só sabia lidar com ovelhas. Davi ouve um grito e pergunta: o que está acontecendo? E alguém fala para ele: tem um gigante lá do outro lado. E todos os dias esse gigante vem afrontar o exército. E ninguém faz nada? Eu imagino que esse soldado falou assim: eu não sou louco. Esperando um louco aí aparecer aí. E o que me chama a atenção é o seguinte: todos aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus, a sua mente abre. Interessante isso, porque na mesma hora Davi para e fala assim: mas espera aí, o que vai acontecer com esse que for lutar com esse gigante? E aí começa a indicação do propósito de Davi. Olha, o pai de quem for lutar será isento de todos os impostos, receberá riquezas e se casará com a filha do rei. Eu imagino Davi olhando e falando assim: poxa, eu cuido de ovelhas, vim aqui trazer queijo, uma oportunidade de voltar genro do rei, não posso perder. Eu falo para o rei que eu vou lutar com esse gigante. E é curioso porque eu imagino aqueles soldados fortemente armados se dirigindo agora até o rei Saul, falando: rei, tem um garoto aí que falou que luta com o gigante. Então manda chamar. De repente entra aquele menininho, roupa de pastor, talvez fedendo, cheirando ovelhas.
E o rei olha e falou assim: cara, não tem condições. Não tem como você lutar. Golias é um gigante experiente na batalha. E aí Davi começa a apresentar o currículo. Olha, rei, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Certo dia, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, apareceu um leão. O leão abocanhou aquela ovelha. E eu corri, peguei pela barba do leão. Livrei aquela ovelha e matei aquele leão. Imagina agora Saul olhando para Davi. É mesmo? Aí ele olha e fala assim: mas não é só isso não. Outra vez aconteceu, mas não foi com o leão não, foi com o urso. Um urso apareceu também, tomou a ovelha do meu pai. Eu corri atrás daquele urso, livrei a ovelha e matei o urso. Eu fico imaginando se alguém chega para mim e conta essa história. Você ia acreditar? Mas Davi estava diante de homens desesperados. E aquele que não conhece a Deus anda desesperado. E o rei falou assim: então vai lá, meu filho. Pode lutar contra o gigante. Olha o currículo de Davi agora. Matou leão, matou o urso, e agora ele se torna conhecido como aquele que matou um gigante. Imagina como que Davi voltou para casa. Ó, de peito aberto. Mas o que me chama a atenção é que as lutas de Davi não param por aí. Talvez, eu não sei, mas talvez tenha passado na cabeça de Davi: poxa, agora vou casar com a filha do rei. Para me tornar rei é um pulo. Tá tranquilo, estou no caminho. Mas as lutas continuam. E agora Davi, ele começa a ser invejado pelo próprio rei. E ele começa a ser perseguido pelo próprio rei. Primeiro ele mata um leão, mata um urso, mata um gigante, conquista exércitos, foge da perseguição de Saul, se esconde em cavernas, passa frio, passa calor, medo da morte. Quantas vezes nós abrimos o livro de Salmos e pegamos Salmos de Davi falando com o Senhor das suas dores, das suas tristezas. Encurtando a história, lá na frente, a promessa se cumpre. Saul morreu, Davi, que era ungido, ele agora toma lugar de rei e começa a reinar sobre Judá, depois sobre todo Israel. Se torna um homem poderoso. E talvez alguém olhe e fale assim: agora sim ele chegou aonde Deus o queria. E realmente ele chegou. E esse é o ponto que eu quero que você preste bastante atenção. Davi, aquele jovem pastor, agora ele é um rei. Temido, respeitado por nações. Mas um belo dia, e o texto nos fala, quando os reis saíam para a guerra, Davi libera os seus soldados para a guerra, mas ele fica em casa. Que coisa interessante, pastora. Na hora de sair para a guerra, a gente fica em casa.
E eu faço minhas palavras da pastora Dani. Eu senti falta de muita gente hoje naquele evangelismo. Abre os parênteses, fecha parênteses. Davi, ao invés de ir para a guerra, ficou em casa. Um guerreiro agora temido por nações, pisa na bola. No final da tarde, Davi começa a passear pelo seu castelo. Talvez imaginando, essa guerra aí é moleza, daqui a pouco os soldados estão de volta, está tudo certo. E ele chega na sacada do seu palácio, ele olha para baixo e ele vê quem? A mulher de Urias, tomando banho. Meu Deus! Um homem que venceu leões, ursos, gigantes, exércitos, perseguições, agora cai por causa de uma mulher. Complicado, sim ou não? Agora aquele homem cai. Ele olha lá de cima, pede ao seu servo, chama aquela mulher. Leva para os seus aposentos, se deita com ela. Aquela mulher engravida. E Davi, quando descobre que aquela mulher engravidou, tenta armar contra o seu amigo. Olha, Urias, vai para casa agora. Fica lá com a sua esposa. E Urias, tremendo homem de Deus, ele olha para Davi e fala assim: não, o exército está lá na guerra, eu não sou digno de voltar para minha casa, eu não posso voltar para minha casa, me deitar na minha cama enquanto o exército está lá lutando. Na outra noite Davi insiste de novo: volta para sua casa. E ele não voltou, falou assim: então tá bom, então vai para a guerra. E Davi coloca Urias na linha de frente da batalha. E olha a maldade. Ele manda o capitão falar assim: coloca Urias na frente da batalha. Na hora que for sofrer o ataque, retira os soldados de trás e deixa eles sozinhos para morrer. E foi exatamente isso que aconteceu. Urias morreu na batalha. E agora o texto que nós lemos, Davi agora está lá no seu palácio. De repente o profeta entra e começa a contar uma história de um homem rico, um homem pobre, um homem que possuía muitas ovelhas, muito gado, e o pobre que só tinha uma ovelha. E Davi fica indignado com aquilo, né? Esse homem tem que morrer. E o profeta fala: esse homem é você. É tão fácil a gente falar quando o problema é do outro, sim ou não? É tão fácil a gente olhar e apontar o dedo para as pessoas e falar assim: nossa, fulano, né, podia dar um pouquinho mais. Poderia se envolver um pouco mais. Fulano podia fazer isso, fulano podia fazer aquilo. É interessante porque a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as... e ao teu próximo como? E a pergunta que eu trago para você nessa noite é: você tem amado o seu próximo como a ti mesmo? Olha para a pessoa que está do seu lado. Dá uma olhada para essa pessoa bonita aí. Se você não achar uma pessoa bonita de um lado, olha para o outro. Olha, tinha gente procurando do outro lado agora, hein, gente? Meu Deus. Às vezes a gente olha para essa pessoa que está do nosso lado e a gente não sabe o que essa pessoa está passando. A gente não conhece essa pessoa a fundo. E aí se torna muito mais fácil, né, a gente acusar. É muito mais fácil a gente olhar para o nosso irmão e falar: poxa,
Está pisando na bola. Mas imagina se você estivesse no lugar dele. É interessante porque a Bíblia ela nos conta muitas histórias de pessoas que passaram processos até chegar ao propósito. Se nós formos ver, nós podemos falar um pouco sobre Daniel, um homem temente a Deus, até que o rei ele fez um decreto dizendo que durante 3 meses ninguém poderia fazer petição nenhuma, a não ser a ele, ao rei. No mesmo dia pegaram Daniel orando a Deus. Homens maus se aproximaram do rei e falaram assim: rei, o senhor fez um decreto. E Daniel estava orando a Deus, ao Deus dele. E no decreto diz que esse homem tem que ser jogado na cova dos leões. E o rei falou: então faça isso. Daniel agora ele ia jogar na cova dos leões. Processo. Porque no dia seguinte, quando Daniel saiu da cova dos leões, até o rei se prostrou ao Deus de Daniel. Aleluia. Quantas outras histórias podemos dizer? Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente. A história nos conta que os soldados que levaram aqueles 3 homens morreram antes de chegar na porta da fornalha, de tão quente que estava. Jogaram aqueles 3 homens. Eu fico imaginando como que estava o coração daqueles homens. De Sadraque, de Mesaque, de Abednego. Nós vamos morrer e vai ser uma morte terrível. Vai ser uma morte dolorosa. De repente eles são jogados lá dentro e ele olha para um lado, vê 1, 2. Peraí, tem um 4º homem aqui. O processo ele é interessante. Porque no processo a nossa visão ela está mais aguçada e conseguimos enxergar melhor a presença do nosso Deus. Nós estamos mais sensíveis a Deus. Você vê mais narrativas na Bíblia da manifestação de Deus no processo do que propriamente no propósito. Na grande maioria das vezes, os milagres que aconteceram foram no processo. Moisés tira o povo do Egito, leva para o deserto. E o que aconteceu no deserto? O mar se abriu, saiu água da rocha, o maná caiu do céu, uma tocha de fogo conduzia o povo durante a noite, uma nuvem protegia do sol durante a noite, o dia. Quantos milagres! E depois que eles entraram na terra prometida, quantas pessoas se desviaram dos caminhos do Senhor? Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque muitas vezes nós reclamamos com Deus do processo que nós estamos vivendo, das lutas que nós estamos vivendo. A sua luta é grande? Glorifique a Deus pela sua luta, porque é em meio à luta que o poder de Deus se manifesta. É no meio da luta que a nossa intimidade com o Senhor aumenta. E nós precisamos estar vigilantes todos os dias. Todos os dias. Agora a experiência minha. Comecei o seminário e tinha uma dificuldade enorme com leitura. Sempre fui preguiçoso para ler. Mas no seminário não tem jeito, você tem que ler.
Nós tínhamos que fazer resenha de 6 livros em 4 meses. O pessoal que fez seminário aí fez um livro só aí, né? Né, Sandra? 6 livros em 4 meses. E a gente começava leitura. Por fim, aquilo estava prazeroso. E eu comecei a gostar de ler. Cara, que gostoso isso. E a gente começa a aprender e vai aprendendo mais de Deus, né? Nós estávamos ainda no grupo familiar ali no Santo Agostinho, né? A Vaninha está ali. E eram as minhas cobaias. Porque tudo aquilo que eu aprendia durante a semana eu já aplicava nos grupos familiares. Ensinamentos, palavras que nós recebíamos, né, dos pastores que estavam ministrando sobre nossas vidas. E aquilo ali era algo tão gostoso. Terminamos o seminário, me formei. Um ano depois fui ordenado ao ministério pastoral. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. Vocês já perceberam como que o tempo está passando rápido? Sim ou não? É interessante que a gente fica assim, nossa, a gente fica louco para chegar na sexta-feira à tarde. Né, cara? Tô sábado e domingo de folga. Amanhã já é segunda de novo. Né? E olha que eu folguei quinta, sexta, sábado e domingo. É para aplaudir de pé, né? Passou muito rápido. E antes eu ficava preocupado assim, poxa, vamos começar segunda-feira até chegar na sexta. Mas eu parei esses dias e falei assim, cara, tá passando tão rápido que se eu não aproveitar os dias, né, daqui a pouco o tempo passou e eu não fiz nada. Mas por que eu estou falando isso? Porque pelo dia eu peguei um livro e falei assim, vou levar para o meu trabalho. Quando eu tiver um tempinho eu leio. E graças a Deus meu horário lá é muito tranquilo. Eu peguei o livro, levei, botei numa mesinha do lado, sentei, estou ali e comecei a mexer no celular. Quando eu dei conta já estava na hora do almoço. Fui, almocei, voltei, não tinha nada para fazer naquele dia, peguei o celular. Quando eu dei conta já estava na hora de ir embora. Passou segunda, passou terça, passou quarta, passou quinta, passou sexta. Eu olhei para o lado, o livro estava do meu lado e eu não abri o livro nenhuma vez. Falei, meu Deus. Por que eu estou falando isso? Porque se nós deixarmos, até isso aqui a gente para de ler. Se deixarmos, até de orar a gente para. Mas eu alcancei o propósito. E agora? Por que eu não continuo firme nos ensinamentos, na palavra de Deus? E se nós não tomarmos cuidados, corremos o risco de pecar como Davi pecou. De começar a olhar para os prazeres da carne e abandonar o propósito de Deus para as nossas vidas. Felizmente, Davi, como diz a palavra, um homem segundo o coração de Deus, ele se arrependeu daquilo que ele fez. Colheu o fruto da sua desobediência, mas Deus o perdoou. E quantas vezes eu e você já cometemos pecados diante do Senhor e nem demos conta? Quantas vezes nós nos desviamos dos caminhos do Senhor e não damos atenção à voz do Espírito Santo dizendo, volta? Quantas vezes nós já fizemos algo e olhamos e dizemos assim, isso não tem nada a ver. É interessante porque às vezes a pessoa pensa assim, nossa, o pastor hoje veio para descer o cajado. Não, essa palavra é para mim também. É para mim também. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Nós precisamos entender que nós estamos vivendo verdadeiramente os últimos dias. A própria palavra de Deus nos diz que os últimos dias Ele estaria encurtando. E isso já está acontecendo. Eu tive a oportunidade de estar conversando lá no grupo familiar com Pedro e com a Aline na sexta-feira. Hoje de manhã o pastor Alexandre falou a mesma coisa. E nós não tínhamos conversado sobre esse assunto. Nós estamos vivendo os últimos dias. Tudo isso que está acontecendo hoje em Israel é cumprimento da palavra de Deus. O problema é que muitas pessoas estão olhando e estão achando que isso é normal. Aquela região sempre teve em guerra. Sim, sempre teve em guerra. Mas nós precisamos observar o tempo. E esse é um aconselhamento da palavra de Deus. Observe o tempo. Nós estamos, igreja, nós estamos vivendo os últimos dias. Pastor, eu ouço isso desde quando eu era criança. Mas deixa eu te falar uma coisa. Um vulcão, ele começa assim também. Aqueles pequenos tremores. E vai aumentando aos poucos. Só que as pessoas começam a se acostumar com aqueles tremores. Até o dia que o vulcão entra em erupção e destrói cidades. Olha para você nessa noite. Olha para o teu coração nessa noite. Diante do propósito que Deus tem para a sua vida. Como você tem vivido o processo. E se você já alcançou o propósito de Deus para a sua vida, o que você tem feito para manter a sua vida no local que Deus realmente quer que você esteja? É muito simples. A pessoa correr atrás, lutar, estudar, tal, e subir neste altar. Mas se nós não cuidarmos, isso daqui a pouco se torna algo comum. Normal. Antes eu tinha vergonha de falar em público. Já falei isso para a igreja, muito tímido. Hoje eu já venci isso. E se eu deixar daqui um dia, eu acho que isso para mim é normal. Não, não é normal. Eu estou aqui foi porque o Espírito Santo de Deus me colocou neste lugar. E a hora que Ele quiser, Ele me tira. Eu preciso entender o propósito de Deus para a minha vida. E eu preciso trabalhar para me manter aonde Ele quer que eu esteja. Onde que Deus te colocou? Onde que Deus te chamou? Qual é a terra prometida que Deus tem para você? Talvez você já tenha entrado nessa terra prometida. Já esteja se alimentando dos melhores frutos. Comendo do melhor pão, do melhor mel. Agora eu não preciso mais de Deus. Cuidado. Cuidado. Que as maiores quedas são nos lugares mais altos. Essa palavra nessa noite é uma palavra de despertamento. Não se preocupe somente com o processo, mas com o propósito. Não viva experiências com Deus somente no processo. Não viva experiências com Deus somente no deserto, somente na cova dos leões, somente na fornalha ardente. Não viva experiências com Deus somente diante de um gigante. A palavra de Deus nos diz que depois que Davi matou Golias, ele venceu muitos outros gigantes.
Pastor, o senhor está querendo dizer que as lutas não vão parar? O que eu quero dizer para você é: não se afaste daquele que te chamou. Seja no processo, ou seja no propósito. Ande com Ele. Busque Ele. Queira Deus cada vez mais. Eu quero convidar aqui o Ministério de Música. Essa é uma palavra direta para você que está me ouvindo. Quando eu era adolescente, eu ouvi uma expressão que existe o crente pai e o crente inchada. Quantos já ouviram essa expressão? Crente pai e crente inchada. O crente pai é aquele que pega e joga para o outro. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você. E o crente inchada? O crente inchada é aquele que puxa. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Que tipo de crente que você? Eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, eu não tenho vergonha nenhuma disso. Essa palavra é para mim. Mas se essa palavra também está falando ao teu coração, eu te convido neste momento a se colocar de pé. E nesse momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos e se lembrar de quando Deus te chamou. Se lembrar do primeiro momento que você se encontrou com Deus, que você sentiu verdadeiramente: é o Espírito Santo de Deus que está falando comigo. E eu quero que você neste momento se lembre das promessas que Deus fez para você. E comece a analisar se você continua no processo de alcançar o propósito de Deus ou se você tem colocado outras coisas no caminho. Eu não sei como que você entrou nessa noite aqui. Às vezes é até difícil a gente dizer como que nós mesmos entramos nessa noite. Mas se você entendeu essa palavra, comece a falar com o Espírito Santo de Deus nesse momento. Faça como Davi. Quando ele olha para o profeta, ele diz: realmente esse homem sou eu. Realmente eu pequei contra o Senhor. Realmente eu agi errado. E deixa eu te falar uma coisa, não é vergonha nenhuma você reconhecer o seu erro. Vergonha é você permanecer no seu erro. Essa é uma noite de renovo. Pastor, eu não entendo muito isso que o senhor está falando. É a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Mas hoje o Espírito Santo tocou no meu coração. E eu quero viver aquilo que Ele está falando comigo nessa noite. Se você é essa pessoa, eu te convido a sair do seu lugar, vir aqui no altar do Senhor e se apresentar a Ele, dizendo: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Dizendo: Senhor,
Eu ouvi o teu chamado, eu entendi o teu chamado, mas chegou um momento em que eu me desviei dos teus caminhos. Teve um momento que eu me afastei da tua vontade. E nessa noite eu quero te pedir perdão. Se você quer fazer essa oração, sai do seu lugar, vem aqui no altar, enquanto nós estaremos adorando ao Senhor com essa música. Eu não quero insistir. Eu não sou adepto a ficar insistindo. Porque, como eu já disse, o Evangelho de Cristo não é uma mercadoria barata para ficar te implorando para aceitar. Se você chegar ali na rua e oferecer uma nota de R$100, é capaz de dar briga. Mas se você oferecer Cristo, não seja essas pessoas. Entenda o propósito de Deus para a sua vida. Entenda onde você errou e comece a se corrigir. Não há mais tempo de brincar de crente. Acabou esse tempo. É tempo de você olhar para sua lamparina e ver se verdadeiramente você tem azeite. Como está o meu azeite? Será que eu tenho azeite o suficiente? Ou será que eu sou aquele que fica assim, ora por mim, intercede por mim, faz por mim? Deus está te chamando para intimidade nessa noite. Deus está te chamando para intimidade nessa noite. Desculpa a sinceridade, mas deixa de ser covarde. Se for para eu ficar subindo neste altar, brincando de pastor e falando palavras para massagear o seu ego, eu não quero. Eu venho aqui nessa noite para falar aquilo que o Espírito Santo está falando com a igreja. E aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem me chamou é maior.
É hora de romper. É hora de viver o propósito de Deus para sua vida. Eu não quero ser um mensageiro de más notícias, mas talvez essa seja a sua última oportunidade. Quantos aqui podem garantir que amanhã vão acordar bem? Quantos aqui podem garantir que daqui uma semana estará aqui novamente? É loucura, né, ouvir isso. Mas nós não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para dizer: ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Maior que qualquer problema, é maior do que qualquer luta, que qualquer dificuldade. Eu não posso te conduzir nessa oração. Sabe por quê? Porque eu não conheço o seu coração. O convite nessa noite é para você orar junto comigo. Porque eu conheço as minhas necessidades. Eu conheço as minhas fraquezas. Eu conheço as minhas lutas. E eu sou totalmente dependente do Senhor. Se o Espírito Santo de Deus sair de mim agora, não sobra nada. Nada que presta.
E é isso que eu quero que você entenda. Porque não basta simplesmente você sair do seu lugar e vir aqui à frente, se o seu coração não estiver aqui no altar. É o momento de você rasgar o seu coração e desejar verdadeiramente viver o processo, mas também viver as promessas do Senhor com Ele. Olha que coisa interessante. Deus olha para o povo lá no deserto. Ele chama Moisés e fala assim: olha, o que eu te prometi eu vou cumprir, mas eu não irei contigo. Eu ouvi uma expressão essa semana. Um pastor fez um comentário, na verdade, dizendo que tem muitas pessoas que estão dentro da igreja mais por medo de ir para o inferno do que verdadeiramente a vontade e o desejo de viver com Deus. Não, pastor, eu estou na igreja porque eu não quero ir para o inferno. E deixa eu te falar uma coisa. Jesus, quando ele morreu, que ele foi ao inferno, lá no inferno houve festa, lá no inferno houve alegria, aleluia, lá no inferno houve luz. Não importa onde você está, mas esteja com Ele. O inferno só é inferno quando Deus não está presente, porque quando Ele está presente, o inferno se torna céu. Eu não sei o tamanho do seu problema, da sua dificuldade, da sua luta, não sei o tamanho do seu gigante, não sei como que é a fornalha, o deserto que você está passando, eu não sei. Eu só sei que eu não quero sair daqui se o Senhor não for comigo. E é exatamente isso que o Espírito Santo está nos propondo nessa noite: intimidade. Intimidade, desejar verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. Eu te quero, eu preciso de ti. Eu quero ter intimidade contigo. É essa a proposta que Deus nos faz nessa noite. E para aqueles que entenderam isso e entregaram verdadeiramente os seus corações aqui, rasgaram os seus corações diante do Senhor, eu profetizo uma botija transbordante do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Aleluia, aleluia. A tua chama jamais se apagará. Aleluia, aleluia. E quando o nosso Senhor voltar, aleluia, Ele vai nos encontrar com as nossas lâmpadas acesas e Ele dirá: vinde benditos de meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde benditos de meu Pai para a morada que eu vos preparei. É isso. O processo é difícil, mas se Deus está nesse processo, é ali que eu quero estar. Pai, na autoridade do Teu nome, nesta noite, ó Pai querido, eu oro pela Tua igreja aqui reunida, Deus. Pai, eu oro também por esses corajosos que saíram dos seus lugares, ó Pai, e vieram até o Teu altar, ó Deus. Pai, toma-os pelas mãos, encha com o Teu Espírito Santo
E Pai, não deixa, Pai querido, que nenhum de nós venhamos dar um passo sequer sem a Tua presença. Muito mais do que a promessa, eu quero o Senhor da promessa na minha vida. E é isso que eu profetizo sobre a vida de cada um aqui nesta noite. A Tua unção, a manifestação da Tua glória sobre a vida de cada um. E Pai, e em cada vida aqui, que haja testemunhos a serem contados daquilo que o Senhor está fazendo hoje e o que o Senhor ainda irá fazer. No nome de Jesus, e na autoridade do nome de Jesus, que eu abençoo a vida de cada um aqui nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Quem me chamou é maior. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia. Reconhecendo que Ele é maior do que o seu chamado. Amém? Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus.